Bom, e o governo Lula removeu uma publicação das redes sociais que mostrava adolescentes fazendo uma dança de conteúdo erótico. O vídeo foi divulgado no perfil oficial gov.br, na plataforma X, e foi retirado do ar depois da repercussão negativa e também de críticas nas redes sociais. A postagem trazia a frase "Natal chegando e a gente tá como por aqui", e mencionava realizações para o povo brasileiro. Depois da repercussão, o conteúdo motivou uma representação do partido Missão ao Ministério Público Federal. O pedido foi apresentado pelo empresário Renan Santos, presidente do partido. A representação aponta a possível violação à Constituição Federal, que prevê a proteção de crianças e adolescentes contra negligência e exploração. O vídeo também cita o Estatuto da Criança e do Adolescente e também tratados internacionais assinados pelo Brasil. O pedido solicita a responsabilização civil e criminal dos envolvidos na produção e também na divulgação do material. Marcília, Natal chegando e a gente tá como por aqui. Essa é a publicação oficial da página do gov.br, fora aí a imagem que eu acho que já está de bom tamanho, né? A gente pode até voltar aqui para a nossa bancada. Pronto. Diga, Marcília. Não, eu fico pensando, quem teve essa ideia, né? Quem que foi a pessoa? Eu, assim, eu fico pensando um conjunto, deve ter, né? Não é possível, não? Alguém que decidiu sozinho. Deve ter lá 3, 4 que olharam para um vídeo desse com crianças, né? Crianças fazendo dança erótica, falaram assim, olha, tá aqui uma boa ideia da gente lançar falando das realizações do governo. Não é possível, é de uma burrice e de uma falta de bom senso imensas. Agora, me chama a atenção que o governo Lula, que esse governo foi o promotor, junto com aquela história do Felca, lembram disso? O tal do Felca que surgiu falando da adultização e etc. Fizeram o projeto da adultização, aprovaram, dizendo que a esquerda era muito preocupada com as crianças, muito preocupada com a erotização precoce. Aliás, esse termo adultização eu acho de uma burrice sem tamanho. Porque a adultização não é necessariamente ruim. O ruim é isso se tornar algo, uma erotização da infância. Mas a adultização não é nenhum problema. Eu estava uma vez até num debate sobre essa história de adultização e alguém falou assim, a criança não pode tomar contato com o mundo adulto precocemente. Eu falei assim, lógico que pode. O Mozart compôs a primeira sinfonia dele aos 9 anos. Tomou contato com o mundo adulto e que bom, né? Que bom, acho que foi sensacional. O problema não é a adultização. O problema é a adultização ser destinada ao mundo erótico, à pornografia, à obscenidade. Mas eu acho que o governo Lula está acostumado com pornografia, obscenidade. Afinal de contas, os rombos do INSS, se não são obscenos, são o quê? Os contratos aí que a gente tem visto de bilhões da Previdência e outros mais, de até de 129 milhões que a gente vê por aí, se não são pornográficos, são o quê? Então talvez seja por isso que eles estão acostumados com essas cenas, com essas questões obscenas ou essas pornografias. Mas isso daí, né, mostra uma imensa hipocrisia entre o que o governo prega e o que o governo exerce. Ele prega uma pureza, ele prega um amor, ele prega uma proteção das crianças, mas no fundo o que está por trás é esse tipo de visão de mundo. Aliás, esse projeto da adultização é um projeto que tem dentro dele, contém nesse projeto que foi aprovado de urgência um monte de artigos de censura que provavelmente no ano que vem a gente vai sentir. Censura às redes. Pois é, Cauti, a hora que o governo retira do ar, confessou ali, né, que ficou muito mal. Tem gente no chat falando que foi ideia do Sidônio, tem gente falando que foi ideia da Janja. Não sabemos, mas fato é que o governo retirou a campanha do ar. Nenhum dos dois é famoso por ideias brilhantes, né? Nem o Sidônio nem a Janja, no caso. Mas o responsável desse abomínio deveria ser coberto de argamassa e de plumas e ser colocado no público ludíbrio, né? Nas ruas ou se esconder no sótão de casa pela vergonha alheia que está
provocando, mas né, isso demonstra, doutor Macia, que esse é um país devastado do ponto de vista cultural, né, devastado do ponto de vista do bom senso também, devastado do ponto de vista tem problemas cognitivos graves e muita gente que trabalha no Palácio do Planalto. Aquele neurônio solitário da Dilma parece uma montanha de inteligência comparado, né, ao nível intelectual que temos hoje dentro dos lugares, dos anfratos do Palácio do Planalto, né, dos quartos do Palácio do Planalto. Então, né, evidentemente temos um problema sério, até de alfabetização, né, porque a gente vê o texto lá, é horrível, mas o que me faz pensar, me lembro, toda vez que eu vejo casos como esse, me lembro de um livro, O Complô contra a América, né? Isso é um complô contra o Brasil, é um complô para mostrar o Brasil do quê? O Instagram oficial, o perfil oficial do governo brasileiro, ou seja, que o mundo inteiro vê, mostra o que para o resto do planeta? Crianças dançando dancinha erótica. É essa imagem que queremos mostrar, não apenas para 200 milhões de brasileiros, mas para 7 bilhões de seres humanos que vão pensar que o Brasil é isso aqui, que no Natal, que é a festa da família por excelência, no Brasil temos o quê? Temos crianças hipersensualizadas fazendo dancinhas eróticas? É isso que o Brasil quer mostrar para o mundo? Então, assim, esse governo está complotando contra o Brasil, mundo afora, fazendo esse tipo de barbaridades, mas enfim, a realidade, no final das contas, vai pegar essas pessoas pelas orelhas e vai mostrar que não funciona assim e vão tomar uma surra homérica, né, em um momento quando poderemos voltar a votar livremente nesse país. O problema é que nós pagamos uma peça publicitária dessas, né? Diga, olha, Augusto. Depois do que aconteceu nos últimos 25 anos, nesse primeiro quarto do século, o PT podia parar com sua fantasia aí de tentar mostrar, exibir, como se fosse um templo das vestais aí, o que é um tremendo bordel, né? Não tem nada mais pornográfico que esse governo. E o Lula, ele por acaso entende o que está acontecendo? Alguém fala, isso aí é cultura, ou adultização, né? Veja só, o Lula nunca foi a um teatro na vida. Nunca foi. Eu repito aqui, ele assiste só filme brasileiro porque ele entende português falado. Ele não acompanha, não é piada não, parece, mas ele não acompanha as legendas. Filme legendado com ele não dá. É por isso, não é porque ele prestigia o cinema brasileiro, é ignorância mesmo. Então qualquer coisa que você vá lá para o Lula, ele vai consultar a Janja e piora a decisão. Então é isso. Agora, não tem nada mais pornográfico, nada mais obsceno do que o que faz o governo. Você pode botar 1.000 pessoas peladas aí, é menos obsceno do que você roubar os aposentados do INSS. É isso. Então é o governo que devia ser proibido para menores e para maiores também.